Olá, como vai? Sou Carlos Barroso com o debate de cena política, pelo canal 9 da NET, 29 UHF e pelo site www.bhnews.tv.br. É o seguinte, foram 12 anos de comando Tucano em Minas. O principal slogan do período foi choque de gestão. Em trocados e miúdos, finanças públicas equilibradas, zeradas. A aprovação do orçamento do Estado para este ano mostrou outra realidade. Um rombo de 7 bilhões e 273 milhões de reais. Tudo isso atiça ainda mais o embate em Minas entre o PT, hoje no poder, e o PSDB, em meio à crise política que assola o país. Para debater o orçamento do Estado, a convivência entre situação e oposição no Legislativo e também a crise, Cena Política convidou o líder de Fernando Pimentel na Assembleia, deputado Durval Ângelo. O petista está no 6º mandato estadual consecutivo. Ex-seminarista, é formado em Filosofia, Teologia e Pedagogia e pós-graduado em Educação. É professor licenciado. Teve 2 mandatos de vereador em Contagem. Também ocupa a vice-presidência da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, que presidiu por 11 anos. E o jornalista Assir Antão, da Rádio Itatiaia, nome com um dos maiores ibopes do rádio mineiro. Assir está há mais de 40 anos na Itatiaia. Já exerceu praticamente todas as funções: repórter, redator, editor de jornais e diretor artístico. Durante anos, foi repórter de política na Assembleia Legislativa e é compositor, sempre esteve ligado à MPB. Agradeço a presença do deputado e do Assir, que está aqui pela 2ª vez no programa. Um prazer. Deputado, esse orçamento que eu falei com esse rombo de 7 bilhões e 273 milhões de reais, inclusive foi aprovado, até para minha surpresa, por unanimidade lá na Assembleia Legislativa, 63 votos a 0. Como é que é isso, hein? Se existir esse choque de gestão e agora vem um rombo desse tamanho e, ao mesmo tempo, se tem uma oposição na Assembleia Legislativa, por que essa aprovação unânime? Queria que você colocasse essas questões. Antes de mais nada, alegria de estar aqui, Carlos Barroso, com você, amigo aí e conhecido de longa caminhada, né? O meu respeito e a minha consideração. Desde a TV Bandeirantes, da Desde Band. a TV Bandeirantes. Eu era vereador em Contagem, sim, greves lá em Contagem, e também com o Assir, né, que você falou 40, mas ele já está completando 50 anos de rádio. É uma legenda no rádio mineiro. Eu falei mais 40, não. Depois de 40, mais de 40. Quase 50. Mais de 40. Quase 50. Agora em junho, julho, completa 50 anos. Então eu acho que é bom a gente estar aqui, né? Vinícius de Moraes nos diz que a vida é a arte do encontro em samba da bênção, apesar de nós vivemos tantos desencontros. Então é bom estar aqui. Tom Jobim e Vinícius de Moraes. É isso, Baden-Powell. Baden-Powell? Baden. E, olha, você disse muito bem. A votação desse orçamento, fora de época, no mês de março, foi o grande atestado de que o choque de gestão não existiu de fato, a não ser na propaganda. Pelo menos num dos seus discursos, que é o discurso central do chamado déficit zero. Quando, há 12 anos atrás, o PSDB chegou ao governo em Minas, nós tínhamos uma situação de uma dívida do Estado de 14 bilhões de reais. Essa dívida hoje está se aproximando de 90 bilhões de reais. E o que a gente observou, que mesmo em anos anteriores, sempre se fechava o ano em vermelho com um déficit enorme. Só que agora, esse ano, tivemos o absurdo de uma superestimação da receita e uma subestimação da despesa. Dou um exemplo concreto, um em cada caso. Primeiro,
a questão da receita patrimonial. É chamada receita patrimonial os investimentos em ações do governo, particularmente na CEMIG e na Copasa. Nos últimos 10 anos, a média foi de 2 bilhões por ano de receita. E no orçamento desse ano, para 2015, tinha uma previsão de 4,8 bilhões, mais que o dobro, o que não iria se realizar de jeito nenhum. Mas por que que teve essa superestimação? Para justificar as despesas. E mesmo assim as despesas foram subestimadas. Por exemplo, na área de segurança pública com pessoal, se tinha uma previsão no orçamento de gastar 9,3 bilhões. E era sabido o aumento de janeiro e de março, que os policiais e os agentes penitenciários socioeducativos teriam esse ano. Houve necessidade de fazer um reajuste para quase 3 bilhões, porque senão não se pagaria o aumento de março. Agora, nesse déficit, nesse rombo, tem também contas não pagas, não quitadas, no período do ex-governador Alberto Pinto Coelho. Olha, a lei de responsabilidade fiscal, ela foi chutada para escanteio. Nós tivemos algumas situações limites que foram denunciadas pelo secretário de Planejamento, Elvésio Magalhães, lá na Assembleia. Primeiro, até agora já houve a identificação de 7 bilhões de empenhos no governo anterior que foram cancelados, empenhos até de obras realizadas. Uma dívida só de quase 500 milhões com empreiteiras, com obras executadas. Medidas, né, foram canceladas. Né, isso um absurdo. E tivemos uma outra situação de despesas pagas sem empenho. Então, e ainda algo ainda pior ainda, né? Tivemos pagamentos depositados em contas na noite de 30 para 31 e 31 para 1º, que diz que foi as 2 noites mais longas do governo do Estado, que mais se trabalhou. Nós tivemos convênios sem assinaturas depositados em contas de prefeituras, principalmente via a MGI, que deve chegar em 131 milhões de reais. Quer dizer, totalmente ilegal. Fernando Pimentel, o governador eleito, proibiu que esses convênios fossem assinados esse ano. Então, tudo isso são matérias que o governo está terminando a auditoria, terminando o levantamento, que dará ciência ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para que sejam tomadas providências. Deputado, eu acho que é importante o senhor explicar, porque a maioria das pessoas que veem a notícia, que ouvem, que leem, entendem pouco. Por que um orçamento aprovado com rombo? O orçamento não é uma previsão? Na realidade, o orçamento foi corrigido. E o governo conseguiu provar, até para a oposição, assim, que estava contra o orçamento, que as correções foram corretas e necessárias, né? Corretas e necessárias. Tanto que nós tivemos a unanimidade na aprovação. Mesmo a oposição que criticava em determinado momento, que falava que seria ilegal, inconstitucional, votar uma lei orçamentária no exercício financeiro ou modificá-la. Eu, inclusive, abri o debate na Assembleia, mostrando que nos 8 anos que o Fernando Henrique ficou no poder, durante 4 anos ele usou esse expediente. Orçamento aprovado com ano fiscal em curso e modificado do parecer do ano anterior. E ele alegava na época era mudança do quadro macroeconômico. Então, deixar bem claro que esse rombo existiria caso o orçamento fosse aprovado como estava previsto. Então, se você superestima receita, quer dizer, você põe, por exemplo, a receita do ICMS. Tinha um ganho da receita do ICMS, quer dizer, um valor de 43 bilhões superior aos 32 que tinha sido arrecadado no ano de 2014. E nada indicaria que o ano de 2015 seria melhor, porque nós estamos vivendo a situação de uma crise mundial e no Brasil também de forma acentuada, que haveria uma melhoria do ICMS. Então, você superestimou um dinheiro fictício que você teria nos cofres do Estado, que não existiria, para você justificar
as despesas e a subestimação das despesas. Agora, o problema seria como? No duodécimo dos poderes, aonde que Tribunal de Justiça, que Ministério Público, que Assembleia Legislativa, que Tribunal de Contas, ou que um órgão autônomo como a Defensoria Pública, se não houvesse essa readequação, como que aceitaria a redução dos seus repasses de duodécimo? Então, nesse sentido, o orçamento agora, o rombo diminuiu. Ele está em 2,2 bi. Ainda não se conseguiu equacionar a conta toda. Normalmente se faz uma previsão de aumento de receita, né? Quer dizer, hoje o governo não conta com aumento de receita? Tem uma previsão de aumento. Mas como que é o cálculo, por exemplo? A receita de ICMS. O cálculo, você sempre coloca no orçamento a previsão mínima. Eles estavam colocando a previsão máxima, que daria uma diferença de 3,8 bilhões. Então, eles estavam fugindo do que é a orientação de lei orçamentária, inclusive que eles praticaram nos anos anteriores. Quando você faz uma previsão de arrecadação, você trabalha com a previsão mínima e não com a previsão máxima. Que pode acontecer, como no caso do ICMS, uma diferença de quase 10%. Até porque a economia está mais em queda, né? Está mais em queda. Aliás, uma coisa, deputado, é muito interessante, de tantos anos de cobertura política, e algumas vezes, né, se imiscuindo muito nas peças orçamentárias do Estado, não só do Estado, da Prefeitura, etc. Tal, a gente vê que nunca um orçamento chega ao final na realidade, né, o orçamento sempre fica um pouco diferente daquilo que foi pensado, que foi aprovado. Mas a peça orçamentária, na ementa, no título da lei, vem estima receitas e despesas para o ano fiscal em curso. Então, tem claro que já é uma estimativa. Por isso que você dá poder ao governo, ao executivo, para fazer os remanejamentos que forem necessários. Mas isso tem que ser, pelo menos, com uma perspectiva para acertar, não com a perspectiva irreal já a priori, que aí se torna uma peça de ficção. Ser uma peça estimativa, que pode arrecadar mais ou arrecadar menos, mas dentro de uma média, se você trabalha com aquele princípio, né, com a previsão mínima de arrecadação e não com a previsão máxima, tudo bem. Mas aí nós estávamos diante de uma peça totalmente irreal, que não correspondia à realidade. Mas o governo deu para guardar um dinheirinho agora nesses primeiros 3 meses, deputado, porque sem orçamento praticamente não tinha rubrica para se gastar em outras coisas, não é verdade? Era só gastava com pessoal e gastava com custeio. E também 80% do duodécimo. Então, realmente deu para guardar um dinheiro, uma poupança. Muito bem, nós vamos ter de fazer um intervalo e Cena Política volta daqui a pouco debatendo com o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Durval Ângelo. Já, já. Voltamos com Cena Política debatendo com o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Durval Ângelo. Deputado, até dando continuidade à pergunta que o Assir Sinatão fez no final do último bloco, a gente tem um ajuste econômico no país, está tudo sendo estreitado, a economia não está reagindo de uma forma considerável, a economia está caindo. E como vai fazer o governo Fernando Pimentel com essa situação? Eu sei que você não é do governo propriamente, mas é líder do governo. Como vai fazer o governo com essa situação e ainda com o rombo no orçamento? Olha, Carlos, Assir Antão, a gente vive uma crise econômica mundial, né? A situação, por exemplo, nos países ibéricos, onde 60% da juventude está desempregada. Em alguns países da Europa, onde a taxa de desemprego chega a 27%. E, ao mesmo tempo, hoje Minas é exportadora de commodities. Com a redução do crescimento para um dígito na China, né,
o nosso minério, as commodities agrícolas, né, elas têm sofrido muito com a redução, inclusive de contratos, né? E nesse sentido, nós também estamos perdendo internamente para o minério de ferro do Pará, onde a logística e o custo para a retirada está sendo menor que o mineiro. Então, nós perdemos aí nessa concorrência quase que 15% a 20%, que o maior exportador de minério de ferro hoje é o Pará. Minas Gerais é o segundo exportador. Olha, tem que ter criatividade. Isso não faltou ao secretário da Fazenda, 23 anos atrás, Fernando Pimentel, quando foi secretário da Fazenda no governo Patrus Ananias. E sucedeu exatamente um governo do PSDB, do Eduardo Azeredo. Eu acho que a situação que nós pegamos uma prefeitura com a dívida que ultrapassava 2 vezes a arrecadação do município, a criatividade do secretário da Fazenda foi algo fundamental para que Patrus pudesse governar e fazer obras nos 2 últimos anos de governo. Agora, esse secretário da Fazenda foi prefeito, demonstrou muita criatividade, muitas obras em Belo Horizonte e hoje é governador. Então a gente quer que a visão política e a visão técnica do Fernando Pimentel entrem em campo. Então eu acho que primeiro essa criatividade. Segundo, ele está acenando a perspectiva do Estado era de 2 bilhões só para investimento. Hoje, com essas mudanças no orçamento, acredita-se que isso tenha dobrado e, ao mesmo tempo, o governo tem anunciado para 2 parcerias. Uma, a parceria com o governo federal. Tem que ir atrás. O governo federal enfrenta muitas dificuldades, né? O governo enfrenta dificuldades, mas Minas é estratégico. Fernando foi ministro, tem portas abertas em Brasília e tem o relacionamento pessoal com a presidenta Dilma. Então eu acho que ele vai ter que usar de toda essa influência para mostrar que alguns projetos, como do metrô, do novo anel rodoviário, a questão, por exemplo, da 381, que são obra, a questão da expansão do gás para o Centro-Oeste e para o Triângulo Mineiro. Então eu acho que ele vai ter que usar toda essa influência para viabilizar recursos. E um terceiro aspecto são as PPPs, que já é lei, que já estão aprovadas. O governo estadual pretende implementar essas PPPs para que algumas obras, a iniciativa privada esteja presente e tenha um papel fundamental nesse sentido. Essas obras que você citou aí são obras, não encontro agora outra palavra, encalacradas aqui em Minas Gerais, né? Completamente paralisadas, não saem do lugar. Agora, com enterraram a cabeça de burro, parece que nelas, né? Talvez seja uma boa. Pois é, deputado. Você acha que agora elas podem sair? Cumprimenta aí. Porque diziam que as obras não saíam porque, na época, o governo do Lula e depois o sucedâneo, que foi a Dilma, não queriam, naturalmente, encher a bola do Aécio ou de quem o sucedeu. No Fortaleceu os tucanos, né? E agora nós queremos ver realmente esse prestígio do Pimentel, que será muito importante para que... Aliás, tem uma coisa muito interessante, né, que o senhor participou de um projeto, de uma aprovação de um projeto na Assembleia, que eu sempre reclamo, que é a tal de Agência Metropolitana de Desenvolvimento, que parece que não tem nada pronto, até no que eu reclamo muito há mais de 30 anos, que seria o plano diretor da região metropolitana de Belo Horizonte, né? Vamos ver que com esse novo sangue, com esses novos ares, nós tenhamos aí uma região metropolitana, né, discutida e naturalmente repensada, né? Olha, Assir e Carlos, primeiro que alguns projetos nós tivemos problemas estruturais. Nós só fomos saber no ano passado que não tinha projeto do metrô. Tanto mas o que metrô a prefeitura... não é federal, deputado? Não, mas o projeto, metrô é parceria. Metrô é uma empresa estadual com ações do governo do estado, do governo federal, da prefeitura de Belo Horizonte. Não é CBTU ainda que faz? Não, é um Metrô Minas, é uma empresa onde os projetos são obrigações do governo do estado. Então isso foi feito ano passado. Então a gente espera que agora a questão do metrô com o Fernando Pimentel vai ser conduzido. A 381
a duplicação começou no governo passado. Os túneis, os 2 túneis, por exemplo, de Antônio Dias, já estão com 85% concluídos. O restante da obra está com 8% a 16% feitos, né? Então a gente espera, o único problema que é um problema são os lotes dentro de João Molevade, que envolve desapropriações. Esses 2 lotes dentro de João Molevade estão paralisados. Mas quem passar, por exemplo, nos outros trechos, vamos ver que a obra está caminhando. Então eu acho que essa é uma obra que vai sair. E a questão do novo anel viário, que vai ligar Betim, passando por Ribeirão das Neves, Santa Luzia e sair no Trevo de Ravena, tirando o trânsito do Rio de Janeiro, o trânsito de Vitória, o trânsito do Nordeste todo, aqui do nosso Eugênio Pacelli, né? Na cidade industrial. Isso, o projeto terminou no passado, né? Onde está se buscando recurso. Mas se nós olharmos bem o sistema viário de Belo Horizonte, a questão do MOVE, que não tem sido aprovado como se esperava, 90% são recursos do governo federal, né? A 381, que foi terminada no governo Lula, e principalmente os grandes trevos, também recursos do governo federal. Agora, o que eu vejo que não havia nenhum tipo de atitude em relação a Minas Gerais. O Lula dizia que o Aécio era irmão dele, né? E eles tinham um bom relacionamento, né? Isso foi dito várias vezes. A gente brincava no PT, então será que ele é nosso tio? Que negócio é esse, né? Então, na realidade, não houve, acho que nenhum tipo de discriminação. Eu acho que a gente tem que olhar no olhar republicano. Agora, você coloca uma questão fundamental, a chamada cidadania metropolitana. Eu acho que a gente tem que ter um estatuto para a região metropolitana. Mas nós temos que ter essa consciência. Não tem agência metropolitana que foi aprovada assim com, não, tá funcionando, com uma grande esperança. Funciona já há 3, 4 anos de forma muito precária. Né? Nós temos uma agência também do Vale do Aço, metropolitana do Vale do Aço. Está em processo de discussão a agência do Triângulo Mineiro, de Uberlândia, Uberaba. Então eu acho que esse olhar metropolitano é fundamental. A gente vê o problema da crise hídrica, a questão da geração de emprego, a questão da segurança pública. Esses problemas não se resolvem na cidade, se resolvem na região metropolitana. Deputada, tem uma coisa interessante para quem anda pelo interior de Minas, eu faço questão de sempre, quando eu posso, de ir a alguns lugares que eu não conheço, de conhecer, de estar presente. Hoje a gente faz uma variação muito interessante, né? Já não se vem mais do interior para os grandes centros. Porque o interior, principalmente região sul, oeste, Triângulo, etc., já estão bem aquinhoadas com universidades, com cursos superiores, muitas faculdades, etc. Então, não tem aquela necessidade do sujeito vir mais do interior para vir estudar na capital, não é verdade? Então, as cidades do interior melhoraram muito. Mas a gente sente que ainda falta um negócio que se chama planejamento, né? O primeiro planejador de Minas foi o João Pinheiro. O segundo planejador foi o Américo René Gianetti. Parece que nós vivemos ainda com o planejamento que fez o Gianetti e o João Pinheiro. Está faltando mais planejamento em Minas Gerais. Será que nós vamos ter, junto com todas as novidades governamentais, agora liderado pelo Fernando Pimentel, um pouco de planejamento em Minas? Olha, é o que nós precisamos e esperamos, né? Quando o Fernando opta por colocar o doutor Elvésio Magalhães como secretário de planejamento, é nesse desafio, a gente pensar Minas Gerais para o futuro, né? Quando Fernando Pimentel não cai na tentação da sereia de fazer um orçamento de qualquer jeito, como uma peça de ficção, é que quer planejar a Minas. Quando o governo lança a questão da participação, quer dizer, de ouvir o cidadão, de criar canais com a sociedade, esse que vai ser o grande diferencial do governo dele, né? O que o povo quer ouvir a sociedade, e isso ele vai efetivar, já criou esses mecanismos na reforma agora, na Secretaria de Planejamento com Elvésio Magalhães. Eu acho que é nesse sentido. A gente tem que ter a coragem de pensar região metropolitana, Minas Gerais para daqui 10, para daqui 20, daqui 30 anos. A gente vê a crise hídrica agora. Tem 20 anos que não se apresenta uma solução. Foi escondida pelos tucanos?
Foi totalmente escondida. Totalmente. Ou por São Pedro, deputado. Não era por São Pedro. São Pedro também colaborou, né? Colaborou, talvez. São Pedro e Tucano. São Pedro colaborou. E com a mão humana, né? Isso não se foi divulgado. É. Eu, por exemplo, em setembro, quando estive com a Comissão de Direitos Humanos, em Pará de Minas, denunciei o problema da crise hídrica em Pará de Minas, que está gravíssimo. Fui lá a convite do prefeito Antônio Júlio e denunciei que esse problema estaria aqui em Belo Horizonte para não atrapalhar o quadro eleitoral. No dia seguinte, o prefeito de Belo Horizonte, com o presidente da Copasa, foram dar uma coletiva à imprensa dizendo que Belo Horizonte não teria problema de crise hídrica, que Minas Gerais não teria, tentando desmentir o que a Comissão de Direitos Humanos tinha constatado. Então, esconderam sim, esconderam. E aí a gente tem que dizer... E a grande parcela da imprensa não deu. Houve uma cumplicidade muito grande nesse sentido, porque é aquela máxima do recupero, né? O que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde. Deputado, mas é interessante, eu sempre falo isso. O último governador que fez obra para água em Belo Horizonte foi o Francelino Pereira, que fez o Serra Azul, iniciou o outro sistema, que foi o sistema Rio Manso, né? E o Rio das Velhas, desde a época de Luiz Gonzaga de Souza Lima, acho que o senhor nem chegou a conhecer esse prefeito, né? O senhor não estava aqui nessa região nessa época, que fez o sistema Rio das Velhas funcionar. E hoje 75% da água de Belo Horizonte vem do Rio das Velhas. E o de Contagem é da década de 60. Da década de 60. Chicão que fez da década de 60. Chicão que fez a Várzea das Flores, que serviu para Contagem e Betim, né? Muito bem, os dois municípios. Cena Política volta daqui a pouco, debatendo com o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Durval Ângelo. Cena Política de volta, debatendo com o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Durval Ângelo, com presença do jornalista Cirantão, da Rádio Itatiaia. Deputado, o governador Fernando Pimentel pediu 90 dias para fazer uma auditoria no Estado. Falou outros nomes, estudos, mas no final de contas é uma auditoria. E deve divulgar agora, amanhã. Depois de amanhã, dia 1º, acaba o prazo de 90 dias. O que deve revelar? Eu sei que você já sabe, já falou alguma coisa sobre isso. Principalmente o que deve revelar essa auditoria. O Durval é bom porque ele fala. Não posso falar. Não esconde não. Ai. Muitas vezes a gente tem que submeter um pouco a um silêncio obsequioso. Agora, né? Agora ele está mais cuidadoso. Mas vamos antecipar o que... alguma coisa. Primeiro, né, o fazer uma auditoria é obrigação de todo dirigente que assume um governo. Eu acho que, e dar transparência dessa auditoria é fundamental. Eu acho que um governador não está administrando, não é uma empresa sua, não é um patrimônio seu, é do povo. Então eu acho que é obrigação. Acho que ter os dados levantados, né? Nós já estamos tendo aí, a auditoria já está sendo divulgada. Se a gente olhar a questão da Copasa, da crise hídrica, onde nós tínhamos aí um sistema com uma capacidade inferior a 10%, o governo já tomou medida drástica em relação a isso. Agora está sendo feito um pente fino na Copasa de obras que não foram feitas. Você chegou a falar de algumas empresas subsidiárias aí da Copasa que estariam até envolvidas na questão do Lava Jato, que pode ter alguma coisa a ver nessa auditoria? Vai ser na CEMIG. Né? Isso vai aparecer na CEMIG. Sim, eu falei CEMIG. Na CEMIG vai aparecer. Mas, por exemplo, na questão da Copasa, obras que estão paradas, obras de 10, 15 anos planejadas que não foram feitas, as que foram feitas
com recurso da Funasa, do governo federal, praticamente quase tudo, né? Então nós vamos ver o seguinte, que hoje mais do que nunca, né, a preocupação em liberar os dividendos para os acionistas e o Estado como principal acionista foi maior do que realmente investir num bem fundamental que é a questão da água. Então a Copasa nós já tivemos uma amostra, né? Na CEMIG, por exemplo, já foram identificadas 300 obras pagas por prefeituras ou por particulares não realizadas. E a gente entende por que essas obras não foram feitas, porque a mesma coisa interessava a distribuição dos dividendos dos ganhos das ações. Então nós temos 300 obras fundamentais na questão da CEMIG. Na CEMIG, nós vamos ver consultoria do IUCEF, do Doleiro do Paraná, empresas ligadas a ele. Então, isso o governo vai divulgar com consequência, com dados, né? No sentido de que não pode ser uma crítica vazia. Do ponto de vista, por exemplo, financeiro, também na análise do orçamento, agora está se fazendo todo o levantamento dos empenhos que foram cancelados e não foram pagos. Tem muitos empenhos de obras viárias realizadas, asfaltos concluídos que foram cancelados. Isso é crime na lei de responsabilidade fiscal. Também a questão estão sendo identificadas as cidades que tiveram depósitos em conta nos dias 30 e 31 e não tiveram convênios assinados. Então isso é um dado da questão financeira muito importante. Isso o secretário Elvésio Magalhães divulgou com o Zé Afonso na Assembleia, quando estiveram na segunda-feira da semana retrasada na Assembleia. Agora nós temos outra coisa importante da MGI, empréstimos no BNDES, né, que foram no dia 30 para o 31, cancelado de municípios e desviado para outros municípios, inclusive empréstimos, como por exemplo da Prefeitura de Ouro Preto, que em um empréstimo de 8 milhões, em um financiamento de 8 milhões do pró-município, foi liberado 50 mil, que seria para uma estrada em Glaura. E o resto não foi liberado e esses recursos foram transferidos para outra cidade. Entendeu? Então está se identificando essa outra cidade e dentro do ordenamento do pró-município e do financiamento do BNDES para a MGI, o dinheiro teria que ser liberado. Foram aportados no dia 31, 38 milhões no DR de recurso da MGI, que era obrigatório para o pró-município. Então, há um problema aí com o BNDES muito sério. E agora o governo também está fazendo um pente fino na MGS, com empresas de consultorias, com várias empresas de consultorias, se elas realmente prestavam consultorias. Houve uma suspensão de pagamento de OCIPs que tinham no Estado convênios bem generosos, de 2, de 3, de 4 milhões. Então, quem é responsável por essas OCIPs? Quais são os dirigentes que estão envolvidos nela? Então, o governo está fazendo todo um trabalho criterioso. Ué, lá na saúde. Na saúde é um absurdo. Convênios assinados na saúde de compra de carro de 35 mil, 40 mil, 100 mil e que era liberado 1% do convênio, 2% e não se liberava o resto. Então, nós temos problema também com postos de saúde, com UPAs, né, que liberavam 1%, 2%. Quer dizer, isso não vai se construir nada e esses convênios todos foram cancelados. Então o governo... Quando o senhor diz MGI, é aquela holding do governo que recebe o que Copasa, CEMIG rende para o governo? E também trabalha com a Codemig também? Com os créditos do governo, por exemplo, de dívidas, ela adquiriu os créditos do antigo Benji, créditos, por exemplo, da Coab, né? Então, vários créditos, cobranças que o governo tinha em andamento, a MGI, essa holding, né? Ela acabou administrando também. O senhor já viu, por exemplo, eu de vez em quando, com curiosidade, eu leio
quase ninguém lê, né, uma ata de reunião da Copasa, por exemplo, que a gente vê que o governo tem 51% e o resto são todas empresas estrangeiras. Tem muitas empresas estrangeiras. E foi por isso que a Copasa fez uma outra, a chamada Copazinha, porque as cidades onde a Copasa atuava muito mais de uma função social, que são cidades que tinham sistemas de água e esgoto, etc., para não dar muito lucro, essa não interessava os grandes sócios que entraram na Copasa. Né? Fizeram o seguinte, a Copanor é o exemplo claro disso, né? A chamada Copazinha, Copanor. Ela ficou com as áreas carentes e que necessariamente a Copasa mãe teria que arcar com as despesas de manutenção e tinha outro problema sistema. também. E tinha outro problema também, né? Porque a Copasa, como é uma empresa estadual, então o salário era o mesmo aqui e lá em Carinhanha. O engenheiro que está em Carinhanha. Então, na Copanor, o salário de engenheiro é menor. Esse engenheiro que está lá é menor do que aqui. É a máxima tucana, né? Privatizar o lucro, socializar a miséria, né? Socializar as dívidas. Praticamente isso. E aí, o que nós estamos vivendo agora? A Copasa entrou numa atuação de emergência no norte de Minas e nos Vales da Pobreza, que a Copanor atua, né? Porque também pega o Mucuri, o São Mateus. Porque lá só é investimento do governo, né? Parte do Doce. Então tem que ser investimento do governo. Então estão tendo que fazer obras de emergências agora para que não falte água. E isso o povo não sabia. Isso Minas Gerais não tinha conhecimento. Então era a forma de governar que era uma forma totalmente indevida e favorecer realmente os sócios estrangeiros. Deputado, desculpa, mas politicamente aqui em Minas, com essa auditoria, pode ser um contraponto ao país, que hoje o governo federal enfrenta dificuldades na Petrobras, em outros locais. Aqui pode oferecer um contraponto político, mostrando que os tucanos também tiveram seus problemas? Eu acho que a gente não deve justificar um erro apontando o erro de outra pessoa. E o Fernando Pimentel não pensa isso. Ele pensa que a questão da auditoria, ele está dando uma satisfação ao povo de Minas Gerais. Ele não pensa na questão nacional. E aí que vem uma coisa muito importante. Que é o segundo ponto da questão das auditorias. Quando o Fernando traz um técnico da AGU, o Spinelli, que estava sendo chamado xerife do Haddad lá, para rastrear enriquecimento ilícito e erros de servidores públicos. O que se pensa em Minas Gerais? Mais do que isso, é prevenir para frente. Nós vamos fazer toda uma legislação no sentido de transparência do servidor, de declarações semestrais dele e de familiares, se ele ocupa cargo de confiança, do seu enriquecimento pessoal e criar mecanismos para combater a corrupção no futuro. Essa que é a grande questão. Então nós não estamos tendo um olhar para o passado, só para o passado, ou só no sentido de uma revanche em relação aos tucanos ou tentando mostrar os ilícitos do Aécio. Isso já tem aí a lista de Furnas, tem o vídeo do Youssef o vinculando com a questão do Lava Jato, já está com o Procurador-Geral, e isso não é o objetivo do governo. O objetivo é o seguinte, daqui para frente, vamos caminhar com transparência, vamos em Minas combater a corrupção, não vamos fazer de conta, vamos realmente criar mecanismos de controle de fiscalização. Essa é a função do corregedor, do controlador geral do Estado, que é o doutor Spinelli. Então ele vem com essa função de pensar Minas Gerais com transparência e ética para frente e não com esse olhar para trás. Deputado, vamos falar um pouco de política agora? Nós estamos falando muito, né? Vamos falar um pouco de política ou você tem mais alguma coisa? Não, é só que eles estão me pedindo para fazer o intervalo ali, eu passo para você abrir a pauta política. Falou. Tá bom. Cena Política volta daqui a pouco.
cena política debatendo com o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Durval Ângelo. Assim, vou passar a pauta política para você abrir o debate. É bom lembrar que antes nós tínhamos 2 partidos políticos no momento da ditadura, na época da ditadura. E quando os 2 partidos, quando o partido da oposição, que era o MDB, ia assumir o governo, né, aí fizeram abertura para vários partidos, aí surgiu o PT, surgiu o PTB, surgiu outros partidos e tal. O PP, com Tancredo e Magalhães Pinto, etc., que depois se incorporou ao PMDB e tal, uma vida muito curta. Deputado, parece que no Brasil nós vamos imitar os Estados Unidos, né? Parece que os 2 partidos que vão se firmar com militância, com apaixonados, parece que vão ser o PT e o PSDB. O PT é um partido mais organizado com militância, de mais tempo e etc. E agora o PSDB, ou pelo menos, tem um grupo de pessoas muito grande que está indo para a rua e etc., se manifestar. E eu brinquei aqui que parece que nós vamos virar uma grande Barbacena, onde os apaixonados do Bias e dos Andradas se discutiam nos botecos, na igreja, em todos os lugares. Olha, Cir, nós não temos uma tradição política partidária forte no Brasil. Não temos. E todos nós sabemos que fortalecer partidos é fortalecer a democracia. Porque aí os partidos vão ter que ter identidade programática, né, e atuarem não no personalismo, porque hoje a gente vive uma tendência no mundo moderno, que é a questão do personalismo na política, lideranças que se destacam e acabam engolindo as questões partidárias. Mas nos últimos 20 anos no Brasil, a polarização está sendo entre PT e PSDB, ou os outros partidos aliados, né? Só que eu vejo que a facilidade para se criar partido no Brasil, ela muitas vezes impede essa polarização, porque a gente está vendo aí, a legislação é muito conscienciosa. Hoje nós temos 32 partidos regularizados. Pode vir mais um aí, né? Que é o do Kassab, né? Não, e o da Marina. É o da Marina 34. Também. E tem, sabe quantos em construção? Mais 22 em construção, coletando assinatura. Então nós teríamos com isso mais de 50 partidos. Meia centena de partidos. E a gente não tem 50 ideologias, né? Mas de qualquer maneira, mesmo em estados onde você tem uma variedade maior de partido, a polarização se faz entre os grupos que têm mais ideias, que sejam antagônicas entre si ou podem ser complementares em algum momento. E nas últimas 2 décadas, a polarização é PT e PSDB. Agora, você fica com um bipartidarismo. Mas falando em polarização, assim, só um minutinho, e voltando para essa questão lá de Brasília, hoje o governo Dilma enfrenta dificuldades... Muitas dificuldades. Como o Assir disse, pessoas na rua pedindo impeachment. E a gente tem hoje um super-ministro da Fazenda que até repreende a presidente, critica a presidente. Mas depois volta atrás, né? Sim, tudo bem. Mas, no seu entender, como que vai caminhar essa crise? Para onde estamos indo, deputado? Olha bem, eu acho que a história, a gente não pode determinar para onde vai, né? A história é um trem que caminha, né? Então você admite revertério aí, né? Olha, eu acho que sim. Eu acho que a possibilidade do golpe não é uma possibilidade muito distante da realidade brasileira. Ou o impeachment mesmo democrático? Olha, aí é eufemismo, né? Eufemismo. Acho que impeachment, quando você tem uma legislação que coloca claramente que a presidenta não pode ser responsabilizada por nenhum ato anterior ao seu mandato, teria que ser no mandato em curso, mesmo tendo a reeleição, eu acho difícil. Porque as medidas de combate à corrupção, a Dilma tem feito. Por exemplo, a autonomia da Polícia Federal foi uma conquista no final do governo Lula e efetivada no governo dela, né?
a autonomia do Ministério Público, a partir do momento que o Lula se nega a nomear um procurador-geral engavetador, e a Dilma também respeita a questão da lista, coisa que na época do Geraldo Brindeiro, do Fernando Henrique, não se respeitava o mais votado, e ele nomeou alguém que não investigava nada. Então eu acho que hoje as condições dadas é uma demonstração clara da presidenta Dilma que quer punir. E quem foi que exonerou na Petrobras? Foi a Dilma, coisa que ela já convivia com uma herança de governos anteriores. Nós temos que nos lembrar que o Paulo Francis, um dos fatos que dizem que precipitou a sua morte foi quando ele denunciou as propinas de 10% na compra de petróleo que a Petrobras fazia no exterior. Durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Sem dúvida. O primeiro prêmio de jornalismo do Boechat, um prêmio ESSO de jornalismo, foi denunciando corrupção na BR Distribuidora. Então, isso... Aliás, a Petrobras, historicamente, ela sempre teve problemas, né, nesse sentido. Mas, deputado... Com Getúlio Vargas, na década de 50, um mar de lama, o objeto era a Petrobras recém-criada. Então... Deputado, deixa eu perguntar uma coisa ao senhor. O senhor está tendo dificuldade com o PMDB na Assembleia, porque diz que há uma certa insatisfação, porque as nomeações não saíram ainda e tal? Olha, o PT e o PMDB em Minas, nós estamos juntos já há 4 eleições. Tivemos algum problema na eleição de Belo Horizonte, mas tivemos junto nas estaduais. E agora, a gente vive uma lua de mel com o PMDB, né? O PMDB e o PT em Minas... Com tapas e beijos? Olha, o vice-governador tem sido um grande parceiro do Fernando Pimentel, participa do núcleo político nas decisões e, além de vice-governador, ele é o presidente do PMDB estadual. O presidente da Assembleia, o Adalcléver Lopes, é uma pessoa que o Fernando Pimentel tem um carinho muito grande, um respeito. Ele é presidente da Assembleia numa atitude que o PT abriu mão de disputar a presidência, porque o Fernando queria que um partido tivesse à frente do Executivo e o outro do Legislativo, e a gente tem caminhado muito bem. Agora, por exemplo, os dois partidos com 21 parlamentares, PT e PMDB, têm sido a sustentação do meu trabalho na liderança de governo. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, que deputado quer essencialmente nomear alguém, porque é da índole da democracia, da convivência pelo política, menos no presidencialismo é assim. De poder, não é verdade? E atendimento das emendas no orçamento. Olha, nessas duas questões, Assir, que você levanta, ninguém precisaria reclamar. Acho que tanto o PT como o PMDB estão bem representados no governo. E os parlamentares também. Eu, como líder de governo, eu digo o seguinte, a gente tem que ter primeiro uma consolidação do PT e do PMDB, que são 21 parlamentares, depois os 5 partidos que estiveram juntos no primeiro e no segundo turno, a gente chega a 26 parlamentares, e depois os outros partidos que estão junto conosco, como o próprio PV tem sido um partido fundamental. Há uma pressa muito grande para se fazer as nomeações, aquela coisa toda? Não há. Não? Não há. Não é o estilo do Fernando Pimentel. Fernando Pimentel tem ouvido muito, tem discutido, tem ouvido a sociedade nas nomeações, tem ouvido os partidos e tem tratado até os partidos novos, que estão caminhando agora junto no projeto de governo, da mesma forma. Fernando Pimentel não se apavora, né? Agora, tem dialogado. Agora, essa história de ter crise, de ter problema, vão ser 4 anos nisso. Isso é a natureza da política em Minas, é a natureza do presidencialismo, e a gente tem que estar acomodando a carruagem a cada dia, administrando a crise. Tranquilo, isso é que é governar. Com paciência, né? Governar é saber engolir alguns sapos de vez em quando para não ter que engolir a lagoa toda. Tá certo. Ô, deputado, e lá a gente está aí com 3 minutos de programa, que estão me avisando ali, mas e essa convivência com a oposição na Assembleia Legislativa? Agora é um dado engraçado, né? Assim, entra governo, ele tem lá 20 na oposição. Troca governo, o contrário, é outros 20 na oposição. Parece que quem governa
é o Palácio da Liberdade? Quem manda na Assembleia é o Tem Palácio uns da números Liberdade. mágicos. Olha bem, eu como líder de governo, eu tenho que unir os partidos de apoio ao governo, criando uma proposta comum, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter uma ponte com a oposição. E o diálogo com a oposição tem sido a melhor possível. Tem sido um diálogo republicano. Eu tenho exercido isso com o auxílio muito grande do presidente da Assembleia, o Dr. Clever Lopes. A gente tem feito acordo não para impor nada, para passar rolo compressor. A gente tem dialogado para que as posições se explicitem em plenário, né? Então eu acho que está sendo assim um acordo de altíssimo nível, né? E a democracia faz parte disso. Isso faz parte da democracia. Você tem que respeitar a divergência, você tem que respeitar a minoria e mais do que isso, aprender. Agora, por exemplo, na Ouvidoria Geral do Estado, o projeto original do governo era extinguir a Ouvidoria Geral. A oposição foi ouvida, eles manifestaram contra e a Ouvidoria Geral foi mantida. Isso é importante. Mesmo porque o slogan do Fernando Pimentel era ouvir para governar. E o Tribunal de Justiça Militar? As ouvidorias específicas estariam mantidas, né? O Tribunal de Justiça Militar tem uma PEC agora do Sargento Rodrigues para extinguir o tribunal. Muito bem, a Cena Política e BH News TV agradece o deputado Durval Ângelo e ao jornalista Cirantal. E Cena Política volta na próxima semana com um novo debate. Até lá.